estudante! Nesta aula, você irá aprender sobre as palavras de ligação entre os termos da mesma oração. Essas palavras fazem parte do grupo de morfologia da gramática normativa. Estou falando de uma classe gramatical chamada preposição. A preposição é uma palavra invariável e sua função é ligar dois termos na mesma oração. Assim, dizemos que esses termos são subordinados. O termo que exige o uso da preposição é chamado de termo regente. O termo que é introduzido pela preposição é chamado de termo regido. Por exemplo, este filme é impróprio para crianças. Observe que a palavra impróprio exige o uso da preposição para. Impróprio para quem? Por isso que ele é chamado de termo regente. Já o seu complemento para crianças é introduzido pela preposição para, por isso é chamado termo regido. No exemplo, a professora mora em Londres. Mora em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Ou seja, o verbo morar exige o uso da preposição em. Termo regente. O seu complemento em Londres é introduzido pela preposição em, por isso chama-se termo regido. A preposição também é usada para ligar duas orações no mesmo período. Fiz de tudo para te prevenir. Neste exemplo, a preposição para está ligando duas orações. Fiz de tudo com a oração para te prevenir. Nesta situação, nós temos um exemplo de uma preposição funcionando como conjunção. Pois é, e aí a gente não pode confundir essas duas classes gramaticais. A preposição liga dois termos na mesma oração, enquanto que a conjunção liga duas orações. Vamos repetir? A conjunção possui a função de ligar duas orações, ok? As preposições podem ser classificadas em essenciais e acidentais. A preposição essencial é aquela que sempre funciona como preposição. Por exemplo, por, ante, após, com, em, sob, sobre. Já as preposições acidentais, embora elas não sejam preposições, de acordo com o seu contexto de uso, funcionam como preposição. E aí nós temos como exemplo, conforme, salvo, malgrado, exceto, afora. As preposições podem se unir a outras classes gramaticais. Quando isso acontece, nós temos uma combinação ou uma contração. A combinação ocorre quando não há alteração fonética, não há alteração do som. Por exemplo, quando a preposição a se funde com o artigo o, nós temos ao, ou seja, não houve alteração fonética. Quando a preposição a se funde com o advérbio onde, nós temos a combinação aonde. Também não houve alteração fonética. Já a contração ocorre exatamente quando há alteração fonética. E aí nós temos a junção da preposição de com o artigo o resulta na contração do. A junção entre a preposição em com o artigo o resulta na contração no. Observe que nestes casos ocorreu uma mudança fonética. E aí nós temos diversos outros exemplos, né? Neste, nesta, deste, desta, pelo. A preposição a pode se fundir com o artigo a. E é neste caso que se origina a crase. Crase que é um assunto para uma outra
aula. Nos exemplos, vou à feira. Nós temos aí a junção de uma preposição, da preposição a, com o artigo a. Como é que isso acontece, professora? O verbo vou aonde? Quem vai a algum lugar. É um verbo que exige a preposição a. Já a resposta à feira já traz embutida o artigo a, ou seja, se une aí, se junta a preposição com artigo, resultando na crase. Neste caso, é obrigatório o uso da crase. Um outro exemplo é: fizeram referência às mães. Observe, fizeram referência. A palavra referência exige a preposição a. Fizeram referência a quem? E a resposta traz o artigo a, as mães. Nesse caso, uma junção aí da preposição a com o artigo a, que também é obrigatório o uso da crase. Um outro ponto importante sobre preposição é que, na norma culta, não se aceita que a preposição de se funda com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. E aí nós temos como exemplo: está na hora de a menina ir à escola. Observe aí que a menina é o sujeito do verbo ir. Comumente as pessoas falam: está na hora da menina ir à escola. Mas, neste caso, a gramática não aceita. Está na hora de a menina ir à escola. Um outro exemplo: chegou o momento de ela viajar. Ela é o pronome sujeito do verbo viajar. Neste caso, corriqueiramente as pessoas falam: está na hora dela viajar. Mas é uma construção que não é aceita pela gramática normativa. Ok? Bons estudos. Vamos agora praticar, fazer uma listinha das principais preposições para não esquecer. Pegar uma colinha, colocar em algum lugar que fique bem visível para você, para fixar melhor o conteúdo. Vamos nessa? Bons estudos!